Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou falar sobre a nova sintaxe a partir das versões 7.4 e 7.5. O que mudou na sintaxe nessas novas versões? A SAP está deixando a linguagem um pouco menos parecida com o COBOL, ou seja, você não tem que digitar um monte de coisa para montar uma instrução, você consegue fazer a mesma coisa com menos texto, digitando menos coisas, tá? A sintaxe antiga parou de funcionar? Não. A SAP ela mantém a retrocompatibilidade, até porque não faz sentido ela deixar de suportar as instruções antigas, porque os programas iam parar de funcionar. Então, assim que o cliente atualizasse para uma nova versão, todos os programas antigos deles e os programas standard teriam que ser reescritos. Então, para evitar esse transtorno, ela mantém tanto a sintaxe antiga como a nova. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, mas depois a gente vai num report para ver na prática qual que é a diferença entre os comandos antigos e os novos, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma concatenação, onde eu tenho que escrever concatenate, passar as variáveis que eu quero concatenar, into, a variável que vai receber as concatenações, e coloco aqui separated by e um espaço para ele separar, né? Todos os textos com um espaço entre eles. Já na nova versão, você pode colocar a variável que vai receber a concatenação e informar aqui nesse padrão, entre os pipes, as chaves, as variáveis que você quer juntar, que você quer concatenar. Tá? Então, olhando assim, as linguagens mais modernas fazem mais ou menos assim. Tá? Você então está deixando um pouco mais curto, você está digitando menos coisas para fazer o equivalente. Né? Aqui eu tenho outro exemplo, onde eu tenho declaração de variáveis, estou preenchendo campos de uma estrutura, estou criando um objeto, estou chamando um método passando a estrutura, recebendo o resultado, verificando o resultado, né, se deu certo ou não, e dando uma mensagem. Da nova forma, eu estou fazendo... Não tenho as declarações de variáveis convencionais, tá? Eu posso declarar a variável e já instanciar o objeto na mesma linha, tá? E eu posso criar e preencher a estrutura, já passando ela como parâmetro de um método. Aí o método vai ser chamado e eu já estou recebendo o resultado desse método, né, um booleano no caso, e avaliando aqui no if se deu certo ou não. E estou dando uma mensagem aqui, né, de sucesso ou erro. Então, só de olhar aqui, a gente vê que foram economizadas várias linhas para fazer o equivalente, né? Nesse reporte, eu vou mostrar então algumas diferenças entre a sintaxe antiga e a nova. Então aqui eu vou discutir alguns tópicos com vocês. O primeiro seria o contraste entre o código antigo e novo. Se você pegar um programa feito com a sintaxe antiga e comparar com um programa feito somente com a sintaxe nova, vai até parecer que é outra linguagem de programação, tá, pessoal? Então muda bastante, tá? Tem gente que usa muito as novas sintaxes, então o programa acaba mudando bastante. Só vai funcionar se a versão tiver o recurso. Ou seja, você só vai conseguir usar a nova sintaxe se na versão do ambiente do cliente tiver pelo menos a versão mínima para funcionar aquele recurso. Vai acontecer muito de vocês tentarem usar a instrução e retornar na hora de tentar ativar que aquela instrução está com algum erro de sintaxe. Só que na verdade, se você conferir, você vai ver que está tudo certo. O problema é que no ambiente do cliente ele não tem uma versão que suporte aquela instrução, tá? Então eu já vi diversos casos que eu tentei usar a instrução e estava falando que estava com erro, né? E quando eu fui ver a versão do cliente era muito antiga. Então é normal. Nesses casos a gente é obrigado a usar a sintaxe antiga, tá? Não tem jeito. E se acostume com a nova sintaxe. Toda mudança, né, acaba tendo um pouco de resistência, mas é normal, vai se acostumando a usar as novas sintaxes, tá? E não esquecendo da antiga também, porque ainda vai demorar para clientes atualizarem as versões que eles têm, né? Tem muito cliente que tem ECC, até na S4HANA tem muito programa escrito com a sintaxe antiga, então você ainda vai ter que mexer com a sintaxe antiga por um bom tempo, tá? Então você vai ter que saber conviver com a sintaxe antiga e com a nova. Então vai aprendendo aos poucos e os novos programas, novas alterações que você for fazendo, você vai tentando usar sempre a sintaxe nova. A lista completa de novos recursos estão na documentação. Eu não vou explicar aqui todos os comandos e sintaxes novas que foram lançadas nessa versão 7.4 e 7.5. Eu vou explicar algumas aqui, tá?
Mas a lista completa eu vou deixar na descrição do vídeo, né? Links para vocês acessarem a documentação e lá vocês podem ver todos os comandos possíveis da nova sintaxe. Quando vocês forem pesquisar sobre o tema, vocês podem usar esses termos de pesquisa no Google, por exemplo. ABAP 7.4 Changes ou ABAP 7.5 Changes, que ele vai te retornar a lista de sites, né, que vão encaminhar para a documentação e alguns fóruns e blogs que explicam sobre o tema, né, mostram as mudanças. Vou deixar na descrição do vídeo também links, tá, de documentação e fóruns. Agora a gente vai para a parte prática. Criação de variáveis. Eu vou mostrar aqui então como que a gente faz para criar as variáveis da forma antiga e da forma nova. Então aqui, antigamente a gente tinha que declarar uma variável e depois atribuir um valor. Apesar de que você poderia também colocar um valor aqui inicial, tá? Para essa variável. Mas basicamente você fazia isso. Declara primeiro e depois atribui. Agora, da nova forma, você pode fazer a criação, a declaração da variável e a atribuição na mesma linha, tá? Mas você pode pensar, mas e o tipo da variável, né? Porque aqui a gente não está falando o que ela é. O tipo vai ser determinado pelo conteúdo. Então, se eu colocar um texto aqui dentro, ou vai ser string ou char, né? Nesse caso aqui, ele vai criar um char com o número de posições do conteúdo. Como tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vai ser um char de 5 posições. No caso aqui, número, eu não coloco aspas, então ele entende que é um número e vai criar uma variável inteira, tá? Então vamos debugar para ver como que fica esse código aqui na execução do programa. Vamos entrar então no forma de criação de variáveis. Temos a variável text1, que foi definido o tipo aqui, que é uma string, então é uma string mesmo. Colocamos o valor dentro da variável. E agora a gente vai ver como fica a text2. O tipo dela é char5, porque o conteúdo dela é char e tem 5 posições, tá? Número é a mesma coisa. A gente tem um número 1 aqui, então ele atribuiu que é um inteiro. Colocou o tipo aqui para inteiro, tá? O problema dessa forma aqui é que você não consegue determinar o tipo exatamente que você quer. Igual aqui, né? Quando você coloca realmente o tipo. Porque aqui é pelo conteúdo. Então, se eu quisesse converter isso aqui para string, por exemplo, eu teria que forçar aqui um conv, por exemplo, para ele deixar o tipo que eu quero, tá? Mas se fosse para fazer isso, talvez era até melhor fazer desse jeito mesmo, tá? Tabelas internas. Então, vamos ver o que mudou com relação à tabela interna. Temos aqui, então, um exemplo de criação de uma variável, né? Uma tabela interna, que tem o tipo aqui sairport, uma standard table, e temos uma estrutura dessa mesma tabela, tá? Só que só tem a declaração. Aqui eu estou declarando um field symbol, também dessa mesma tabela, sairport, e temos um select aqui. Quando eu quero pegar os dados do meu select e jogar numa tabela interna, a gente coloca aqui into table no select, tá? E como que a gente pode fazer isso de uma nova forma? Colocando into table, e você coloca @ data, e vai criar aqui no próprio select a tabela interna, tá? Então eu não tenho nenhuma declaração de lt underline sairport2, tá vendo? Ó, não tem aqui. Só que ele vai criar nessa instrução a tabela interna, tá? E vai jogar, e essa tabela interna, quais colunas ela vai ter? Vai ter as colunas da saída desse select. Como eu tenho um asterisco aqui, ele vai criar uma tabela interna com todas as colunas, todos os campos que tem nessa tabela aqui, ó, sairport. Se eu colocasse duas colunas, ele ia criar uma estrutura e uma tabela interna com duas colunas apenas, tá? Então, ele segue o que o select tiver de saída aqui, tá? Outro exemplo, eu estou pegando uma linha só desse select, né? Estou dando select single. Se eu colocar into @data, ele vai criar uma estrutura de acordo com a saída desse select. Aqui é a mesma coisa. Como eu estou colocando aqui asterisco, será todos os campos que tem nessa tabela aqui, tá? Beleza, seguindo aqui, temos o loop, né? Quando eu quero passar por cada linha dessa tabela, a gente dá um loop. E cada linha dessa tabela vai ser jogada dentro de uma estrutura. Então a gente coloca into e a estrutura. Até aqui, tudo normal, né? E como que eu faria de uma nova forma, né? Com a nova sintaxe? Mesma coisa, loop at
a tabela interna, into, e aqui você não precisa ter uma estrutura previamente criada, você não precisa declarar essa estrutura antes. Você pode criar essa estrutura no próprio loop. Para fazer isso, é só colocar data e colocar o nome da estrutura que você quer. Ó, não tem nenhum momento eu estou criando essa estrutura aqui, ó, ls airport 2. Eu só criei um, tá? Aqui é outro exemplo, só que em vez de usar a estrutura, a gente está usando field symbol, tá? Então aqui é um exemplo de field symbol que já existe, então você coloca assign e o nome do seu field symbol, conforme eu declarei aqui. Ou você pode criar esse field symbol no próprio loop. Aí você coloca assigning field symbol e o nome do field symbol que você está criando, tá? Então são duas abordagens. Ou você usa a forma antiga, né, que você tem que declarar cada tabela interna, cada estrutura que você vai usar, ou field symbol, ou você cria na instrução que você está trabalhando. No caso aqui é um loop, né? Então eu estou dando um loop, eu posso jogar numa estrutura que eu vou criar nesse momento, ou no field symbol. Então vamos executar esse exemplo aqui. Eu já modifiquei aqui para ele chamar esse form das tabelas internas. Então vamos executar. Temos aqui a tabela interna aqui e a estrutura. Vou dar o select. Preencheu a tabela interna com duas linhas. Certo? Agora eu vou executar o mesmo select, só que em vez de jogar o resultado numa tabela interna que já existe, eu vou jogar numa tabela interna que eu estou criando aqui. Tá? Então, o próprio ambiente aqui já dá uma escaneada no código, né? Dá uma olhada ali no que tem no seu programa. E se ele vê que tem uma instrução para criação inline, né? Ou seja, você não precisa declarar anteriormente, ele já cria a variável antes de passar naquela instrução, né? Igual aqui. A gente está na linha 53. Eu não executei essa instrução ainda, só que a variável já está criada aqui, ó. Tá? Então, ele não cria exatamente naquela instrução. Ele cria antes, né? Quando você executa o programa, ele já vai e cria as variáveis, mas onde ele está criando de fato aqui, né? A instrução que ele está criando, a variável, é nessa aqui no caso, nesse select. Pronto, executei, preencheu aqui a tabela interna. Seguindo então, estrutura. Nós temos essa estrutura que está vazia e eu vou preencher com base no select. Preencheu aqui. Parte de loop, né? Então, cada linha que tem nesse loop, ele vai jogar na estrutura quando ele estiver passando. Então, aqui é o aeroporto de Acapulco. Depois esse Lanzarote. E saiu. Aqui, nesse outro loop que tem o into data, ele está criando nesse loop, já está aqui disponível. Vou apertar aqui e ele vai passando, conforme o loop vai acontecendo. Field symbol, aqui eu vou executar a primeira iteração, ele preencheu aqui, ali atribuiu o field symbol. E no outro é a mesma coisa, só que a gente não tem a declaração. Beleza? Leitura de tabelas. Então vamos dar uma olhada. O que a gente tem aqui? A gente está declarando uma tabela interna, uma estrutura e um field symbol. Depois a gente vai carregar essa tabela interna com duas linhas. E aqui a gente tem as diferenças, tá? Antes a gente podia dar um read table nessa tabela interna para ler uma determinada linha. A gente passa o índice aqui que a gente quer ler, no caso 1, e ele vai jogar o conteúdo da linha 1 nessa estrutura, tá? Só que você tem que declarar essa estrutura antes, conforme a gente fez aqui. Já na nova sintaxe, você pode fazer esse mesmo read table, só que em vez de ter uma estrutura previamente declarada, como está aqui, a gente vai criar essa estrutura no próprio read table. Então você coloca into data e o nome dessa estrutura. Aí passando o índice que você quer ler, tá? Aqui é a mesma coisa com o field symbol. A gente está dando um read table e jogando a linha que ele encontrou nesse field symbol, que está previamente declarado aqui, tá? Lendo a linha 1. Você pode fazer isso da nova forma, só que sem ter um field symbol previamente declarado. Você coloca assigning field symbol e o nome do field symbol que vai ser criado nessa instrução, tá?
Depois, a gente pode também pegar uma linha, em vez de dar um read table dessa forma, você pode colocar simplesmente a tabela interna e o índice que você quer ler, tá? Isso aqui é muito comum em outras linguagens, tá? Você lê uma posição passando o índice direto aqui, tá? E se ele encontrar, ele vai jogar esse valor, né, dessa linha numa estrutura. Nesse caso, a estrutura está previamente criada, né? A gente criou aqui em cima. Outra forma é a gente ler também, só que em vez de jogar numa estrutura previamente criada, a gente vai criar essa estrutura aqui, inline, tá? E outra forma de ler, não só pelo índice, você pode ler a partir de um campo, tá? Então você quer procurar uma linha dentro dessa tabela interna que tenha o campo ID igual ao valor que você quer, ou nome, ou qualquer campo que seja, tá? Você pode fazer dessa forma e jogar o resultado aqui para essa estrutura, tá? Tem outros recursos também, por exemplo, tem a função lineExists para saber se existe uma linha, tá? Você está procurando numa tabela interna. No caso aqui, a gente está colocando que tem que ter uma linha com ID ACA do aeroporto de Acapulco. Se ele encontrar, ele vai executar esse if aqui, né? Ele vai dar true, né? E vai executar o que está dentro desse if, tá? A gente poderia fazer essa mesma validação usando o read table e verificando o size sobre RC, né? Se ele encontrou ou não, ele vai continuar o código ali, tá? Vamos executar então essa parte. Carregamos aqui a tabela interna. E aqui eu vou dar um read table e a estrutura já está criada aqui, ó, para a gente usar. Então a gente criou essa estrutura com base nesse código aqui. No caso ele encontrou, né? Ele leu a primeira linha e encontrou o primeiro aeroporto. Depois, mesma coisa, só que com um field symbol. Encontrou a primeira linha, né? Acapulco, e jogou nesse field symbol aqui. Depois, a gente vai tentar ler a primeira linha dessa tabela interna, que no caso é Acapulco mesmo, e ele vai jogar o resultado nessa estrutura aqui. Então, vou apertar F5, encontrou. Então, a gente passou pelo índice. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que procurando o aeroporto que tem o ID ACA, que no caso é a primeira linha mesmo, tá? É só para ter um exemplo aqui de filtro. Então, ele encontrando essa linha, ele vai jogar nessa outra estrutura que a gente vai criar. Está criando inline aqui, né? Então, ls airport 3, vou apertar F5 e encontrou. Aqui ele vai verificar se existe uma linha com ID ACA. Se ele existir, ele vai cair aqui. No caso ele encontrou, vai dar a mensagem existe. Apertar F8. Aqui ó, a mensagem embaixo existe. Operador conv. Vamos ver o que ele faz. Ele basicamente converte o tipo de uma variável, tá? Então vamos ver esse cenário. Eu estou declarando aqui algumas variáveis, essa aqui numérica, essa de texto, essa numérica e essa numérica. Aqui é para a gente fazer um cálculo matemático. Só que tem uma observação aqui. Essa variável, apesar do nome dela remeter a um número, eu estou deixando o tipo string, de propósito, só para a gente forçar um cenário aqui. Como que vai ser? Eu estou preenchendo aqui, então, essa primeira variável, que é texto, com o número 2, essa segunda com o número 3, e vou tentar chamar essa função. Só que para chamar essa função, eu preciso passar esses parâmetros. Vamos dar uma olhada aqui dentro da função. Quais parâmetros são? Número 1 inteiro, número 2 inteiro e retorna, né, exporta um outro número, que seria o resultado da soma, né? Uma função de soma, vai somar esse número com esse número e retornar o resultado. Para usar essa função, os tipos têm que ser compatíveis. Eu não posso passar uma variável que é texto no lugar de uma que seria número, tá? Senão vai dar um erro, vai dar um dump. Então eu não posso passar essa variável aqui diretamente para esse parâmetro, porque ela é tipo string. Então o que a gente faria, né, se não tivesse o conv, que seria a sintaxe antiga? A gente tem que copiar, então, essa variável, eu estou copiando ela, para dentro dessa outra, que é um número. Então, uma variável de texto tem que jogar dentro de uma variável numérica para depois passar aqui como parâmetro, senão vai dar um dump, tá? Então é assim que a gente faria antigamente. Agora, com a nova forma, a gente pode
chamar diretamente, passando a variável de texto aqui, só que a gente tem que usar um operador que chama conv, tá? Como que funciona o conv? Você pode passar aqui, ó, na frente do conv, o tipo que você quer converter. Como essa variável é string, a gente passa aqui int4 para ela virar um int e depois entrar nessa função. Dessa forma, o sistema aceita, tá? Aqui tem outro exemplo. Tem uma variável, nome1, que é char, do tamanho 255. Estou atribuindo um nome aqui para essa variável e vou chamar um método qualquer aqui. Estou passando aqui essa variável como parâmetro. Vamos dar uma olhada qual que é os tipos, quais são os parâmetros desse método. Eu tenho aqui ó, o parâmetro source, que é string. O que eu estou passando no source? Estou passando ld nome1. O tipo dele é char. Apesar de ser texto, também não aceita, tá? Você tem que passar o tipo correto. Então, o que a gente faz aqui? A gente pode usar o operador conv, tá? Só que aqui eu coloquei hashtag no tipo, tá? Aqui eu coloquei int4 e aqui eu coloquei hashtag. Então você tem essas duas formas. Ou você passa um tipo concreto, igual a gente fez aqui, ou você passa hashtag. Aí o sistema vai lá e vai pegar o tipo aqui do parâmetro, que no caso é string, e vai converter para esse tipo para ele aceitar esse valor, tá? Vamos testar isso aqui. Então vamos lá, tem o num1 que é texto e o num2 que é número. Vamos aumentar aqui, ó, string e número. Vou copiar esse número 2, que é uma string, para uma variável que é numérica. E depois eu vou fazer a soma. Então retornou aqui a soma, consigo usar dessa forma. Só que você pode usar a sintaxe nova. Você pode usar o conv, então a gente tem uma variável numérica com um número, só que o tipo dela é string. E eu vou usar o conv para converter para int4. Vou apertar F5 para a gente entrar na função. Dentro da função, a variável já chegou aqui com o valor 2, só que com o tipo correto, ó, int4. Tá? Senão daria um dump, né, se ele não conseguisse entrar aqui. Tá? Então você pode usar o conv dessa forma. O outro exemplo, temos aqui nome 1, que é char255. Coloquei um nome ali e vou chamar esse método para ele converter aqui. Uma conversão de code page, né? Ele fez a conversão aqui, não importa esse valor, é só para testar a chamada mesmo. Então a gente passou uma variável que é char255 para um método que aceita string, tá? Se a gente tentar passar direto, olha o que acontece. Vou passar aqui ó, o num1 diretamente para a função soma. E vou tentar executar. Ó. Vou apertar aqui F6 e deu dump porque o tipo é incorreto. Vamos voltar lá. Vou fazer a mesma coisa com o nome aqui. Ó. Eu não vou usar o conv. Vou usar a variável diretamente aqui, ó, sem usar o conv. O que acontece? Ó, tentei ativar, não deixou nem ativar. Falando aqui ó, que o ld nome1 não é compatível com o parâmetro aqui source, porque lá é string e eu estou passando um char 255, né? Então não adianta tentar passar aqui o tipo direto que vai dar dump, tá? Operador value, como que funciona? Vamos dar uma olhada. Aqui eu estou declarando uma estrutura, estou preenchendo campos de uma estrutura, no caso id e nome. E aqui eu estou fazendo basicamente a mesma coisa. Eu quero atribuir valores a campos de uma estrutura. Só que eu estou fazendo isso de forma inline, ou seja, na mesma linha, na mesma instrução, eu estou atribuindo vários campos. Tá? Para fazer isso, você pode usar o operador value. Como que a gente usa? Coloca value, o nome da sua estrutura e os campos que você quer atribuir. Dessa forma aqui, nesse padrão. Tá? Então o id vai receber o valor 1, o nome vai receber o teste 1, e você poderia colocar mais campos aqui no final. Tá? Outra forma é fazendo a mesma coisa, só que ao invés de você passar o nome da estrutura, você pode passar hashtag. Tá? Uma forma genérica de passar valores.
Só que você só vai conseguir passar dessa forma se a variável que está recebendo essa estrutura tiver um tipo concreto, tá? No caso aqui tem. Um tipo concreto é uma declaração indicando qual que é o tipo da variável. Tá? Então, quando você tem uma variável assim, você pode usar o hashtag aqui, tá? Outro exemplo, a gente está passando um value aqui, só que quem está recebendo essa estrutura preenchida não tem a variável ainda, a gente está criando inline. Aí você coloca um data e escolhe o nome que você quer, tá? Não tem nenhuma variável previamente declarada aqui, né? ls, underline, s, airport 2. A gente está criando nessa linha aqui, tá? E aqui tem um exemplo que eu deixei só para explicar que não dá para fazer dessa forma, que é você tentar passar um value usando o hashtag e criando aqui a variável que vai receber, tudo de forma inline. Dessa forma não funciona, tá? Porque em nenhum momento a gente está passando o nome da estrutura aqui. Então o ambiente não tem como saber se essa estrutura realmente tem os campos ID e nome, porque ela não tem referência nenhuma, tá? Então dessa forma não funciona. Agora com tabelas internas, vamos ver. Eu estou declarando aqui uma tabela interna, e se eu quiser preencher várias linhas dessa tabela interna, eu também posso usar o operador value. É só eu passar aqui value, hashtag ou passar o tipo aqui da sua tabela interna, e dentro do value você vai passar cada estrutura que você quer preencher, né? Como se fosse essa parte aqui, tá? Então, eu estou preenchendo aqui id1, nome teste1, beleza, quero preencher mais uma linha? Faz mais uma parte aqui dessa, né? id2, nome teste2, e assim por diante. Você pode preencher várias linhas ao mesmo tempo, tá? Tudo numa instrução só. E vai ter uma variável aqui que vai receber essa tabela interna. No caso, LTS-airport1, que está declarada aqui. Como ela está declarada, eu posso usar o hashtag. Tá? Aqui embaixo, eu tenho outro exemplo, que eu estou preenchendo aqui várias linhas também. Só que, como eu estou criando a tabela interna de forma inline também, eu não posso usar hashtag, eu tenho que informar o tipo da minha tabela interna. Por isso que está aqui z_airport_t. Se eu entrar aqui nesse tipo, ele me mostra, ó, isso aqui é um tipo de tabela da estrutura S_airport. Tá? E aqui tem um exemplo de erro, onde eu estou tentando atribuir várias linhas da tabela interna usando o hashtag e declarando a tabela interna tudo inline. Dessa forma não funciona, porque a gente não tem nenhuma referência à estrutura ou à tabela interna. Então não tem como o ambiente saber que existe esse campo ID e nome dentro dessa estrutura. Tá? Então ele não consegue criar uma variável concreta, uma tabela interna nesse caso, que tenha esses valores aqui dentro. Tá? Ele não tem como saber. Aqui tem um exemplo de append, onde a gente está criando e atribuindo aqui os valores da estrutura e já jogando na tabela interna. Ou você pode jogar o hashtag aqui também, porque essa tabela interna ela é concreta. Tá? Então ela está declarada aqui. Agora vamos debugar esse form para ver como que fica o comportamento no debug. Tá? Então aqui eu preenchi a minha estrutura e vou preencher ela, que está com teste 0 aqui, né? No nome e 0 no ID. Eu vou preencher com o operador value. Apertei F5 e preencheu normalmente. Aqui ele vai preencher com 2, teste 2, usando o hashtag. Então vamos executar. Funciona da mesma forma. E aqui a gente está criando essa estrutura inline com base no operador value, que vai ficar 3 e teste 3. 3 e teste 3. Aqui já é a tabela interna, a gente está atribuindo 3 linhas da tabela interna, usando o value com hashtag. Vou executar. Preencheu a tabela. Aqui a gente está preenchendo essa outra tabela, com mais 3 linhas, usando o value, né? A tabela está sendo criada de forma inline também. Preencheu aqui a tabela. E a gente vai dar 2 appends. Esse primeiro, usando o value aqui direto no append. Atribuiu aqui para essa tabela. Teste 4. E vamos colocar mais uma linha, teste 4 também,
só que usando o hashtag. Vamos dar uma olhada. Vou apertar F5 e colocou mais uma linha. Switch. Vamos dar uma olhada. O que tem no switch? Aqui a gente está declarando uma variável para receber a moeda, tipo BRL, que é o real, USD, dólar, esse tipo de coisa, e o texto da moeda, tá? Então a gente está atribuindo aqui BRL para a variável moeda. E da forma antiga a gente usava um case, tá? Então, se essa moeda for BRL, né, você colocar o case, a variável, e cada possibilidade é um when, tá? Então, quando for BRL, eu vou atribuir o texto real a essa variável. Quando for euro, né, o EUR, eu coloco o euro no texto, e assim por diante. Essa é a forma que a gente usava antes, tá? Com a nova sintaxe, a gente pode colocar um switch, especificar aqui o tipo da variável que está recebendo, né, o texto aqui no caso. Essa variável é do tipo string, por isso que a gente colocou aqui, tá? E aqui dentro você coloca a variável da moeda. Aí você coloca um when e um then, tá? Então, se for BRL, essa variável vai receber o valor real, tá? No caso, vai vir para cá. Se for EUR, é euro e USD dólar, tá? Essa é a nova sintaxe. Outra forma é não especificando o tipo aqui da variável conforme a gente fez aqui. A gente colocou string e depois colocou hashtag. Também vai funcionar porque essa variável ela tem um tipo concreto, ela é texto, né, string. Então, a gente não precisa passar o tipo aqui. Dessa forma também funciona, tá? Vou executar. Vamos lá. Então, temos a moeda BRL e ele passa aqui no BRL e vai atribuir o texto real, tá? Então, temos a moeda e o texto aqui. Da nova forma, é o mesmo efeito. Temos a moeda BRL e vai atribuir o texto real ali. Tá? É só não entra na instrução aqui. E com o hashtag é a mesma coisa. Moeda e o texto. Atribuir o texto real. String templates. Vamos dar uma olhada como funciona. O que seria isso? É quando você basicamente cria uma concatenação a partir de um template. Então você vai dizer que nesse template você vai ter tais variáveis em determinados lugares. Você pode misturar texto com variáveis. E no final ele vai gerar um texto substituindo as variáveis, tá? Então seria dessa forma aqui. Mas vamos explicando aqui passo a passo. Eu estou declarando aqui 3 variáveis, todas strings, nome 1, 2 e 3. Estou atribuindo aqui o nome 1 e o nome 2. E da forma antiga a gente concatenaria, tá? Se eu quero montar o nome completo, eu coloco concatenate, nome 1, nome 2, into, e a variável que vai receber a concatenação, separada por espaço. Então, da nova forma, como que a gente poderia fazer? Colocar aqui a variável que vai receber a concatenação, e dentro aqui dos pipes, você pode passar as variáveis dessa forma, tá? Então, o nome 1 e o nome 2 separados por um espaço. Ó, tem um espaço aqui no meio. Ou se você quiser colocar um tracinho, qualquer outra coisa, aqui, ou aqui, ou aqui, você pode à vontade, tá? Então, vamos executar esse exemplo. Então, tem o nome 1, o nome 2 e o nome 3. Vou fazer a concatenação da forma antiga. Juntou tudo aqui. Ou eu posso fazer usando string templates. Dá no mesmo resultado. Ou se eu quisesse colocar um tracinho aqui, ou qualquer coisa aqui antes ou depois, também daria. Programação orientada a objetos. O que mudou? Vamos dar uma olhada. Aqui eu tenho a declaração de uma variável que vai receber um objeto da classe VCL-cliente. Tem aqui uma estrutura e uma variável booleana. Tá. Aqui eu estou preenchendo a estrutura do cliente com o campo ID e nome, né? ID1 e o nome teste1. Aqui eu estou criando, né, o objeto. Aqui eu estou chamando o método adicionar, passando essa estrutura aqui previamente preenchida e recebendo o resultado, o retorno desse método, tá? Aqui eu estou avaliando esse retorno, se é verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, dá a mensagem de sucesso. Se for falso, dá a mensagem de erro, tá? Tudo isso aqui a gente está fazendo da forma antiga,
tá? E na nova sintaxe, o que a gente pode fazer? A gente pode criar a variável que vai receber o objeto e instanciar tudo na mesma linha, tá? Então a gente coloca a data, o nome da variável, do objeto, igual new ZCL client. Então ele vai criar uma variável compatível com esse tipo aqui da classe, tá? Então a gente faz tudo isso aqui numa linha só. Nessa linha aqui, a gente está fazendo várias coisas. Primeira, criando e atribuindo aqui a estrutura com os valores preenchidos já, id1 e teste1. A gente está passando essa estrutura inline para o parâmetro do método. A gente está chamando o método está fazendo o retorno desse resultado, né? No caso é um booleano, e a gente já está avaliando o retorno, né? Se é verdadeiro ou falso. Se a gente entrar no método aqui, a gente consegue ver, ó. É um ABAP ball, tá? Então, como é um booleano, a gente consegue usar no if aqui. Se retornou sucesso, vem a mensagem de sucesso, se não, vem a mensagem de erro. Então a gente pode perceber aqui que a gente reduziu bastante o número de linhas, tá? Então aqui tem várias linhas para fazer da forma antiga e a gente consegue fazer muitas coisas aqui inline, tá? A maioria das linguagens de programação já era assim, tá, pessoal? Não é uma coisa, tipo, uma novidade, assim, que ninguém nunca viu, tá? Isso aqui é coisa normal em qualquer outra linguagem de programação, mais moderna, tá? Então vamos executar esse exemplo? Então estou preenchendo aqui a estrutura com o ID e o nome. Vou instanciar aqui o objeto. Ele está inicial, criou ali o objeto. Vou chamar o método. Ele retornou aqui x, que no caso o ABAP ele não tem aquele booleano certinho igual nas outras linguagens, que é true ou false. Aqui o booleano, o x é verdadeiro e o vazio é falso, tá, pessoal? Então aqui o x ele é verdadeiro, então ele vai ser ABAP true, que no caso aqui é x também, e dá a mensagem de sucesso. Deixa eu pular essa parte que não precisa debugar. Beleza. E na nova forma, ele tem aqui a variável que vai receber o objeto, ela está inicial, criou o objeto, e ele vai fazer várias coisas agora. Criar e atribuir os valores à estrutura, passar para o método, chamar o método e receber o retorno e avaliar com o if. Apertei F5 aqui, não precisava. Pronto. Fez tudo isso e verificou que voltou verdadeiro, deu mensagem de sucesso. Operador reduce. Vamos ver como funciona. Aqui eu tenho dois contadores que a gente vai usar no processo. E no exemplo 1 eu tenho a tabela interna, uma estrutura, um select que vai jogar os dados nessa tabela interna. Vou limpar os contadores e vou fazer um loop. Nesse loop, utilizando a tabela interna, a gente vai pegar somente as linhas que tem o fuso horário UTC-5, tá? Porque a gente vai fazer um contador. Então eu quero saber quantas linhas tem o time zone UTC-5. Por isso que eu tenho esse contador 1 aqui, tá? Esse é a forma antiga, tá? Já com a nova forma, a gente não precisa fazer um loop, tá? A gente vai usar o reduce, tá? Então o contador 1, ele vai contar quantas linhas tem o fuso horário UTC-5 usando o loop, e o contador 2 vai contar quantas linhas tem com o time zone UTC-5 usando o reduce, tá? Então como que a gente usa o reduce? Você coloca a variável que vai receber esse contador, tá? No caso aqui ld count2 igual reduce. Você coloca aqui o tipo da variável que vai sair desse reduce, no caso vai ser um contador, é um número. Então coloquei i, tá? Aqui no init você vai colocar uma variável de inicialização, tá? A gente vai usar esse x para fazer o incremento dentro desse loop, tá? Então a gente começa aqui com x igual a 0. No for, você vai criar uma estrutura que ele vai usar internamente aqui no Reduce, tá? Eu coloquei ls, mas pode ser qualquer nome, tá? In, você vai passar o nome da tabela interna que ele vai fazer o loop ali, tá? No caso, lt_s airport. Aqui no where, você vai colocar a condição
né, que você quer fazer algum filtro ali. No nosso caso, eu quero fazer a mesma coisa que eu estava fazendo com o loop. Então, eu vou colocar aqui, time zone tem que ser igual ao tc-5, tá? E no next, você coloca aqui, como eu quero fazer um incremento, né? Cada vez que ele encontrar uma linha, a gente coloca aqui x igual a x mais 1. Mais ou menos o que a gente já estava fazendo aqui, tá? Então, é a mesma coisa que você fazer um loop, só que de forma diferente, né? Você não vai escrever loop, et, e a tabela interna, colocando a estrutura, e dentro do loop faz o seu contador. O reduce você vai usar dessa forma. Você tem vários lugares que você vai colocando informações, né? Inicialização de variáveis, aqui você define a estrutura e a tabela interna que você vai iterar. No where você vai colocar as condições e o next é cada vez que ele fazer aquela iteração, você pode colocar alguma coisa ali. Um incremento, um decremento ou um cálculo mesmo, né? Multiplica tal campo por tal campo. Então é dessa forma que você usa o reduce, tá? No exemplo 2, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Tem uma tabela interna, uma estrutura também, tá? Uma estrutura de voo, no caso, né? Da tabela sFlight. A gente vai consultar os dados da tabela sFlight e preencher a tabela interna. Vai zerar os dois contadores e vai fazer o loop, né? Passa em cada linha da sFlight quando o avião for o 747-400, tá? Quando for esse tipo de avião, eu quero fazer uma conta. Eu quero pegar os assentos máximos menos os assentos ocupados para saber os assentos disponíveis. E eu quero somar todos os assentos disponíveis de todos os aviões que forem 747-400, tá? Essa é a lógica aqui. Então, a gente está fazendo isso da forma antiga e da forma nova. Então, como que a gente faz aqui? Coloca a variável que vai receber o resultado dessa conta, né? No caso, o LD count 2. Vai colocar reduce, o tipo da variável de saída, no caso vai ser número, então coloquei i. Aqui, inicializa a variável x com 0, tá? No for, eu coloquei aqui ls2, tá? Porque eu já tinha usado o ls aqui em cima, né? Aqui no exemplo 1. Eu coloquei aqui ls2, que vai ser a estrutura, né? Que vai passar em cada iteração ali. E o in, você coloca a tabela interna. No where, eu coloquei aqui o tipo do avião, né? O plane type, 747-400. E no next, eu não estou fazendo só um incremento, eu já estou fazendo uma conta um pouco diferente, que é aquela conta dos assentos máximos menos os ocupados, para ter os assentos disponíveis, e vou fazer um acumulador para retornar depois aqui, tá? Tem outras formas de usar o reduce, tá? Tem mais coisas aqui que você pode colocar. Depois acessem a documentação, que eu vou deixar na descrição do vídeo, para saber mais opções, tá? Então tudo depende da sua necessidade, você vai ter que mudar uma coisa ou outra aqui no reduce, tá? Vamos executar esse exemplo. Vou dar o select aqui na tabela interna, carregou 53 linhas, 53 aeroportos. E vou fazer da forma antiga. Vou executar aqui. Ele encontrou 8 aeroportos que estão no fuso horário UTC-5. Então, se eu fizer a mesma coisa, só que usando reduce, tem que retornar 8 também, tá? Então, vamos ver se vai dar certo. Executei e deu 8 também. Então, isso aqui é equivalente a esse loop aqui, tá? Seguindo aqui no outro exemplo, a gente vai carregar os aviões. Encontramos aqui 94, aviões não, voos, tá? Encontramos aqui 94 voos. E a gente vai contar quantos assentos disponíveis tem, somando todos os aviões do tipo 747-400. Então, vou executar esse bloco. Ele encontrou 2.492 assentos disponíveis, tá? Com esse avião aqui. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com o reduce. Tem que dar o mesmo número. 2.492, tá? Então, você consegue fazer o equivalente, tá, a um loop usando o reduce, só que numa instrução só. A gente pode ver que a instrução começa aqui e termina aqui no ponto, tá? Então, tudo isso aqui é uma instrução só, tá? Apesar de estar quebrada em várias linhas, é uma instrução só.
Concluindo, pessoal, a gente viu aqui alguns exemplos comparando a forma antiga e a forma nova, usando a sintaxe nova. Eu não mostrei tudo que há de novo, né, que saiu nessa versão 7.4 e 7.5. Eu só mostrei o que mais eu vejo por aí, né, no dia a dia. A lista completa de tudo que veio com essas versões novas vai estar na descrição do vídeo e na documentação, beleza? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários e até mais.